Olá pessoal, muito boa noite. Estamos começando agora no meu relógio 8 horas, 1 minuto. Sejam muito bem-vindos a esta live, a este evento da Nova Concursos. Meu nome é Fábio Tadeu Roque, sou um dos professores aqui da casa. E nesta live que vamos fazer hoje, agora já, 6 de setembro de 2022, no ao vivo, claro, nós vamos falar sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos daí de Minas Gerais. Só que um detalhe, veja, nós vamos tratar deste tema, que é o Estatuto dos Funcionários Públicos do TJ de Minas Gerais, a Lei 869 de 1952, para oficial de justiça. Então, como é que nós vamos tratar o tema, ou como é que nós vamos fazer valer o tema? Vamos fazer as considerações iniciais. A live terá uma duração de mais ou menos 60 minutos, sempre um pouquinho a mais. O assunto, você sabe, noções de direito, Lei 869, é o foco para oficial de justiça. Eu deixo sempre à disposição o meu WhatsApp, que fica aí para você, se você precisar de alguma dúvida, alguma coisa que você tenha aí, com algum problema com a minha matéria, está aí. O meu WhatsApp à sua disposição e o meu Instagram, onde eu posto algumas dicas a esse respeito do Estatuto e de outros detalhes aí, também das minhas matérias aqui, e também tenho contato direto para você que está se preparando para o concurso de oficial de justiça. Professor, eu posso estudar esse Estatuto com você para outros concursos aí em Minas Gerais? Cuidado, você até pode, só que eu vou falar aqui aquilo que vai cair na sua prova de oficial de justiça. Por que eu estou dizendo isso? É necessário você entender que esta aula tem um foco direcionado a você que se prepara para o concurso de oficial de justiça. Não significa que você não possa pegar informações para outros concursos, mas a live é direcionada. Os meus contatos, você tem meu Instagram, só um detalhe, se você precisar do material de apoio, meu Instagram, lá no link que está na minha bio, lá na biografia, você clica lá você tem o acesso direto ao conteúdo desta live que estou fazendo agora, para você baixar, e claro, nossos monitores vão mandar a vocês aí do grupo do Telegram também o mesmo material que nós estamos usando aqui. Saúdo também a minha querida monitora Juliana, que está aqui. Ela vai fazer a parte de monitoria do bate-papo, aí do chat do YouTube. Eu estou acompanhando, eu não vou ficar com isso na mão, mas eu estou acompanhando no vivo. Aqui está. Estou agora no chat ao vivo, mas não vou acompanhar agora, vou deixar isso claro. Não vou olhar bate-papo agora, por conta da aula, e ao final eu olho alguma coisa e depois, durante os dias, eu sempre olho nos comentários aqui do vídeo, aqui da Nova Concursos, para que você, se tiver alguma dúvida também, não quiser falar comigo por WhatsApp ou Instagram, você pode falar aqui nos comentários que eu vou olhar e vamos juntos aí fazer o melhor, que a nossa missão é a sua aprovação. A gente quer que você se dê bem na prova. Eu vou dar filé de matéria aqui, é fato. Não significa que você não precisa estudar nada. Você tem que estudar o Estatuto, é fato. Mas eu vou dizer a você como é que isso cai na sua prova. Uma miserável live só não dá. O curso não é só de 1 hora. Então, assim, é bom deixar tudo isso claro, gravado e documentado, porque amanhã ou depois, se você falar, professor, eu não consegui, não viu a sua live e não falou tudo. Claro, não dá para eu prever tudo. Dá para eu ter noção, e daqui eu tenho certeza que você vai ter questões que vão cair na sua prova. E eu vou ligar as questões, nós não vamos falar de questões, vamos falar de teoria, mas eu vou ligar as questões da sua prova daqui do Estatuto, como, por exemplo, o direito constitucional. Você vai entender isso ao longo desta live. Muito bem, tendo dito tudo isto, eu vou começar o nosso estudo e vamos a ele agora já.
Portanto, veja, a partir de agora, nós vamos estudar, deixe-me colocar aqui, ok? E veja, nós vamos estudar os pontos principais da sua prova, o que não tira a sua obrigação, repito, de estudar tudo aquilo que vai cair na sua prova, toda a lei. Muito bem, vamos começar. Veja, o artigo 1º da lei, vai tratar da questão dos cargos públicos. E por que isto é importante? Porque esta é uma pergunta que normalmente está na sua prova. Nós estamos falando das responsabilidades dos funcionários civis. E veja, você vê aqui que eu tenho funcionários civis do Estado. Não vale para a esfera militar, vale apenas para a esfera civil. Vale também, o que nós estamos estudando, vale também para o Ministério Público e para o Magistério. Como assim? Opa, peraí, meu microfone está dando interferência, pelo que eu entendi. Deixa eu ajustar, deixa eu arrumar aqui, colocar aqui. Qualquer coisa, por gentileza, me alertem, eu vou tentar mexer, senão eu tenho outro microfone aqui de emergência para usar. Mas enfim, vamos lá. As disposições, obrigado Juliana, eu estou aqui de olho. Então assim, vamos lá. As disposições servem também para os membros do Ministério Público e para o Magistério, para os professores. Isso é básico, simples e tradicional. Tá bom. Agora, veja uma coisa, funcionário público é aquela pessoa que está investida em cargo público. Veja, isso aqui é um detalhe meu, não é um detalhe do curso. Assim, do curso, não, desculpe, do Estatuto. A Constituição Federal, ela vai falar da expressão servidor e servidor público. E substitui a questão de funcionário e funcionário público. Mas, professor, então, pera um pouquinho. Na hora da prova, o que é que eu tenho que falar? Você vai ter que falar de acordo com a questão. Como assim? A questão vai te perguntar, de acordo com o Estatuto, você vai responder conforme diz a lei. Você vai responder se funcionário público. Você vai dizer lá que funcionário público é quem está em cargo público. Dentro da questão Constituição Federal, se disser assim, de acordo com a Constituição Federal, é o que? É servidor público. Preste atenção nesses detalhes, porque para a sua prova é muito legal, é dentro da lei, é legalista. Então você tem que entender o seguinte: tudo isso está diretamente relacionado ao estudo da lei e do estudo da questão. Faça a interpretação da lei. Como é que eu faço isso, professor? Simples. Leia a questão. De acordo com o Estatuto, estamos falando de funcionário público. De acordo com a Constituição Federal, estamos falando de servidor público. É a mesma pessoa. É aquela pessoa que está investida num cargo público. É aquela pessoa que passou na prova, que tomou posse e que entrou em exercício, que vai, portanto, trabalhar na esfera da administração. Muito bem. Então, vamos prosseguir. Veja, agora eu vou trazer a você a questão do artigo 3º. O artigo 3º diz do cargo público. Cargo público é o criado por lei, número certo, com a denominação própria e pago pelos cofres do Estado. Portanto, tem uma denominação própria? Tem. Ou se tem. E como tem? Você está estudando para oficial de justiça. Muito bem. Então, olha lá. Denominação própria. Oficial de justiça, pago pelos cofres públicos, que nada mais é do que o valor que você recebe da administração. Olha uma questão de prova que sempre vai estar na sua prova. Os cargos são de carreira isolados. Muito bem. Isto significa dizer o quê? Isto significa que os cargos podem estar dentro de uma classe e correspondem a uma profissão, no caso oficial de justiça, a classe dos oficiais de justiça,
Isolados são aqueles que não integram outras classes e não podem estar em outras funções que não as deles. Você está num cargo de carreira, muito bem, a profissão, a função, você tem a função de oficial de justiça. Nós vamos entender isso já já, de acordo com o que vai cair na sua prova, já já falaremos disso. Veja o artigo 5º. O artigo 5º diz que classe é um agrupamento de cargos da mesma profissão e de igual padrão de vencimento. Muito bem. Olha o que diz, atenção que isto aqui sou eu que estou colocando, não é a lei. Não é a lei aqui. O artigo 7º da Lei 10.961 diz o que é classe. Classe é o conjunto de cargos de igual denominação para o exercício que você vai ter o mesmo nível de escolaridade, ou seja, é aquele trabalho que depende daquela função, que depende daqueles requisitos básicos. Muito bem. E o que é carreira? Carreira, artigo 6º, é o conjunto de classes da mesma profissão e escalonadas segundo padrões de vencimento. Olha o que diz a lei, atenção aqui também, que aqui não é a lei que nós estamos estudando, mas é um parâmetro para você entender que carreira é o conjunto de cargos de provimento efetivo, agrupados segundo a natureza e complexidade e estruturados em níveis. Existe um nível. Então, peraí, vamos nos situar num detalhe. Qual é o detalhe? Você vai ter que saber, e sim, você vai ter que saber a questão de classe e carreira. Isso vai cair na sua prova, é certeza. Essa é uma questão certeira de prova. Por quê? Porque classe é o agrupamento de cargos da mesma profissão. Portanto, a classe dos oficiais de justiça, oficial de justiça é uma classe? Claro que é uma classe. Por que é uma classe? Porque pertencem a uma mesma profissão e todos eles recebem um valor, um vencimento, enfim, um valor de dinheiro, uma remuneração, um vencimento semelhante. Muito bem. E carreira? Carreira é um conjunto de classes da mesma profissão. São, por exemplo, os oficiais de justiça, exemplo, grau 1, grau 2, aquele que já está lá há 10 anos, que tem uma vantagem a mais do que aquele que está a menos. Então, tem isso? Tem. E isto faz a diferença. Carreira são os cargos de provimento efetivo, você que está estudando para oficial de justiça, segundo a sua natureza e complexidade, está estruturado em níveis. Claro, você começa por baixo e vai sendo promovido, vamos chamar assim, porque você vai subir o cargo, seu cargo vai subindo. Você sempre será oficial de justiça, mas você terá aí padrões de vencimento diferenciado. E aí, isto faz a diferença. Você pertence, vamos voltar aqui ao slide, você pertence à classe dos oficiais de justiça e a questão da carreira do oficial de justiça está devidamente focada no sentido de, por exemplo, o tempo que você está, que vai fazer a diferença do padrão de vencimento que você vai receber, o nível da sua profissão. Muito bem. E aí você tem lá no artigo 8º a questão do quadro. O que é quadro? Conjunto de carreiras. É pessoas. É o conjunto de cargos de provimento efetivo e também de provimento em comissão. Conjunto de carreiras é um quadro. As pessoas que estão ali trabalhando na mesma, por exemplo, na mesma vara civil que você, exemplo, essas pessoas estão dentro do quadro de funcionários, são pessoas que estão em cargos de provimento efetivo e também pode ter ali alguma pessoa que ganhe em comissão. Ah, tudo junto. O que você precisa saber disso aqui na prova? Quadro é um conjunto de carreiras, onde estão ali as pessoas que estão no serviço público efetivadas, aquelas que prestaram concurso público, passaram na prova, tomaram posse, entraram em exercício, como você, quando você passa na prova e se torna um oficial de justiça, e as demais pessoas que eventualmente estão lá para um cargo em comissão. Agora veja o artigo 10. O artigo 10 diz
despenca na prova. Por quê? Todo cargo público será acessível a brasileiros. Perceba o que diz a lei. A brasileiros. O que eu fiz aí? Eu juntei a Constituição Federal e a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, do Estado de Minas Gerais, desculpe, e aí o que foi que aconteceu aí? Perceba que está na mesma esfera de conceito. O conceito do cargo, emprego e função pública são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, mas também aos estrangeiros na forma da lei, diz a Constituição Federal, e a Constituição Estadual diz que são acessíveis aos brasileiros que preenchem, a Constituição Estadual diz cargos, empregos e funções são acessíveis aos brasileiros que preencham eventualmente aí os requisitos estabelecidos em lei. E por que isso cai na prova, professor? Aí vem o detalhe da sua prova. O que é brasileiro? Você estudou lá em Direito Constitucional. Brasileiro é aquela pessoa que nasceu no Brasil, jus solis, ou é descendente de brasileiro, jus sanguinis. Tem essa diferenciação? Tem. E por que eu tenho que trazer isso do direito constitucional para o Estatuto dos Funcionários Públicos para cair na sua prova? Simples, porque na sua prova eles vão dizer que os cargos de concursos públicos são válidos e são efetivados, são preenchidos apenas e tão somente por brasileiros natos. E eu não falei isso, eu disse brasileiros. Quando eu disse brasileiros, eu estou dizendo brasileiro nato, aquele que nasceu no Brasil ou que tem sangue brasileiro, como também o naturalizado. O naturalizado, aquele que adquiriu a nacionalidade brasileira. Um brasileiro naturalizado pode prestar concurso para oficial de justiça? Pode, porque ele é brasileiro. O estrangeiro, questão de prova, o estrangeiro pode prestar concurso público para oficial de justiça ou para qualquer outro, mas agora centralizando no seu concurso. Não pode. Por que não pode? Porque está lá. O cargo público ele será preenchido por funcionários públicos que passaram no concurso público e são brasileiros, natos ou naturalizados. Perceba que a Constituição Estadual, ela disse ali no artigo 21, veja que está aí na sua Constituição Estadual, não cai na sua prova assim. Eu tenho que fazer esse parâmetro para você entender. A Constituição do Estado de Minas Gerais diz que cargo, emprego e função são acessíveis a brasileiros. Tanto faz nato ou naturalizado. E na prova, cuidado, porque se eles disserem exclusivamente brasileiros natos, está errado. Vale também para os naturalizados. Na sua prova, preste atenção no artigo 12. O artigo 12 diz da questão do provimento. O que é que você tem que saber? Não saiba os 5, porque está revogado, mas você tem que saber apenas e tão somente isto. Os cargos públicos serão providos por nomeação, promoção, transferência, reintegração, reversão e o aproveitamento. Mas, professor, só isso eu preciso saber? Sim, você só tem que saber estas formas de provimento de cargo. Não se aprofunde muito nisto. Por quê? Porque a prova de oficial de justiça não vai buscar essa profundidade. Por isso eu disse lá no começo da aula, esta aula é direcionada a você que está se preparando para oficial de justiça. Oficial de justiça, você tem que saber que se eu quero prover, o que é prover um cargo? Eu quero encher, quero colocar ali alguém, quero fazer com que aquele cargo esteja pleno, repleto, cheio, que tenha uma pessoa ali cumprindo, exercendo aquela função. Como é que eu faço isso? Simples, veja, eu tenho estas circunstâncias que estarão em sua prova. E é só isso. Veja só, eu tenho a nomeação, a promoção, a transferência, a reintegração, a reversão e o aproveitamento. Quando eles querem ferrar você na hora da sua prova, eles vão dizer da reintegração. Por quê? Porque
significa colocar de volta. E eu vou colocar de volta o quê? Eu vou colocar de volta aquela pessoa que perdeu o emprego numa decisão administrativa. A questão da prova será essa: o cara perdeu o emprego. A questão administrativa, ele quebrou o código de ética, ele quebrou os deveres que ele tinha que fazer, ele sofreu o processo administrativo disciplinar, e ao sofrer esse processo administrativo disciplinar, o que aconteceu com ele? Ele perdeu o emprego. Ele perdeu o emprego, entrou na justiça, o juiz diz assim, ele vai ser reintegrado. Por que vai ser reintegrado? Porque o juiz entendeu que ele precisa voltar aos quadros das carreiras dentro da administração. Leia-se, ele precisa voltar a trabalhar. Ele foi absolvido, ele foi retirado daquela culpa que foi dada na esfera administrativa. O juiz retirou isso e reintegrou, colocou ele de volta na administração. É uma forma de provimento de cargo. Eu estou trazendo de volta aquele funcionário para os quadros da administração. Quando eles querem ferrar você na prova, eles vão te perguntar da reintegração. É batata. Sempre cai a reintegração quando eles querem buscar alguma coisa lá no fundo para caçar ali qual é o estudante, o aluno, enfim, o concurseiro, que foi lá e estudou realmente a lei e entendeu que a reintegração existe para aquele que vai voltar aos quadros da administração. Muito bem. E que mais? E aí, veja, eu tenho agora, na sequência, a questão do provimento. Artigo 13, quando cai na sua prova, por favor, este não tem como fugir. Esse você tem que saber o que está aqui. Não adianta você querer falar, professor, explica isso aí para mim. Isso aí, assim, não é preguiça minha, nada contra, mas, enfim, eu preciso dizer o que cai na prova. Deixa-me ver um detalhe, um instante, vou fazer uma troca de microfone. Não sei se esse microfone está melhor, mas vamos ver. Essa doutora disse que o áudio ainda está melhor. Então, assim, eu me dei o microfone agora para ver se esse aqui melhora um pouco para vocês aí. Qualquer coisa, a Juliana me dá um toque. Então, assim, estamos falando dos requisitos. Você tem que ser brasileiro, tem que estar aos 18 anos de idade, quando você for entrar na administração. Você não está antes dos 18 anos, completar os 18 anos na hora de prover o cargo? Sim. Espera aí. Meu microfone segundo. Agora eu fui olhar para averiguar. Ficou pior, então é que assim, eu tenho que abaixar a minha voz, eu tenho que falar mais baixo para não atrapalhar e não piorar o som aqui. Então, assim, quando cair na prova a questão dos requisitos, você vai ter que verificar. Eu mudei agora o microfone. Juliana, por favor, preste atenção, verifique para mim. Se tiver ruim, me avisa. Eu vou tentando ajustar aqui conforme dá. Vamos lá. Você completa 18 anos quando você entrar na administração pública. Você entrou na administração pública, parabéns. Você, a partir desse momento, você é um dos da administração pública. Portanto, você pode sim ingressar na administração. Obrigado, Juliana, pelo feedback. Então, aí. Esse artigo 13, por favor, decore, não tem jeito. São esses requisitos que estão aí presentes. Muito bem. Vamos ao artigo 14. Vamos diminuir a voz para não atrapalhar aí a forma como você me recebe com a voz. Muito bem. As nomeações. Como é que eu vou nomear as pessoas? Eu posso nomear você em caráter efetivo, posso nomear você em comissão, posso nomear você em substituição. E aí, quando cai na prova, eu preciso que você saiba, e sim, eu preciso que você saiba um detalhe importante. Qual é o detalhe importante? O detalhe importante está no seguinte: eu tenho cargo efetivo, eu tenho cargo em comissão e eu tenho cargo em substituição.
Lembra que eu te falei que o cara perdeu o emprego e foi lá na justiça buscar o emprego de volta e o juiz reintegrou? É por isso que eles ferram você na prova, porque eu tenho cargo público em substituição. Como é que funciona isso? Como é que acontece isso? Isso acontece da seguinte forma: eu tenho um cargo que ficou vago, o cara perdeu o emprego por conta de um processo administrativo, e ao perder o emprego, ele vai na justiça, mas o cargo precisa ser preenchido rápido. E para ele ser preenchido rápido, o que é que eu preciso fazer? Eu não vou fazer um concurso público. Eu vou pegar alguém que já estava ali, vou levar esse alguém para cobrir a vaga que ficou ali daquele profissional que perdeu o emprego. Isto é cargo em substituição. Aí se o cara, na reintegração, o juiz diz volta, e já tem alguém no lugar dele, o cara volta para o lugar dele, e aquele que estava ocupando o lugar que estava perdido, ou que estava fora, ele sai e volta para o lugar oficial dele, o lugar anterior. Isto é substituir. Por isso que eu tenho essas 3 formas de ocupar um cargo. Tem o efetivo, tem o cargo efetivo, tem o cargo em comissão e tem o cargo em substituição. Muito bem. Veja, vamos prosseguir o nosso estudo. Aí eu tenho... Opa, perdão aqui. Não, para vocês não saiu da tela, tá certo. Artigo 15. O artigo 15 vai dizer que é vedada a nomeação de candidato habilitado em concurso após a expiração do prazo de validade. O que é que você precisa saber? E, por favor, você precisa saber. Você viu em direito constitucional que o prazo do concurso público é de até 2 anos. Está na Constituição Federal, está na Constituição Estadual também. Então, assim, durante os 2 anos, até 2 anos da validade do concurso, que pode ser prorrogável uma vez por igual período, portanto, 2 mais 2 pode valer por até 4 anos, o que acontece? Quem está habilitado deverá ter prioridade naquele concurso. Quem está aprovado tem a vaga. Quem está habilitado tem o direito de receber a vaga se eventualmente alguém desistir ou se alguém morrer. Então, um detalhezinho importante antes de prosseguir o nosso estudo é o seguinte: para que você passe na prova, para que você de fato tenha direito à vaga, você precisa ter sido aprovado ou aprovada. Se estiver escrito no seu concurso público habilitado ou habilitada, você não tem a vaga, você não passou, você apenas está habilitado, isto é, você está dentro de uma expectativa de vaga. Se alguém disser, por exemplo, se são 100 vagas, você passou em 101 você não passou, você está habilitado, você está habilitada, você pode passar. Como assim? Se um dos 100 disser assim, eu não quero mais esse concurso, eu passei em outro, para mim eu prefiro outro. Então o número 101 será chamado. Você pode de fato ter ali a sua vaga. Por isso que eu tenho que respeitar o prazo de validade do concurso público, por isso que tem gente habilitada. Se passou o prazo, vamos imaginar, passou o prazo, terminou o prazo do concurso, ninguém quis desistir, todo mundo tomou posse, você passou em 101 e você foi classificado em 101, eram 100 vagas, você chegou no 101 e aí você diz, puxa professor, eu tenho vaga, não tem. 100 pessoas já pegaram, o concurso público acabou. Então nesse momento acabou aquela obrigação do concurso público. O habilitado tem uma expectativa de direito, não necessariamente ele terá o direito à vaga. Mas professor, então, aí se eu passei em 101, eu não tenho vaga, eu tenho que fazer de novo. Em tese, você espera o chamamento, porque normalmente alguém desiste ou alguém morre no meio do caminho. Aí você fala, puxa professor, eu vou torcer para alguém morrer para eu ser chamado.
Pode acontecer. Você vai ser chamado ou chamada. Se não acontecer durante o prazo de validade daquele concurso público, você tem prioridade, disse aí a lei, frente a uma outra pessoa, enfim, que venha a prestar um novo concurso. Eu preciso respeitar o prazo e isso cai na prova e você não pode perder essa questão por bobagem. Por favor, não perca a questão. Muito bem. Artigo 23. Estágio probatório. Agora isso aí cai e despenca e o mundo erra. Não erre, por favor. Olha o que diz a lei. A lei diz que estágio probatório é um período de 2 anos de efetivo exercício. A Constituição Federal diz que são estáveis após 3 anos de efetivo exercício. Então, o que é que eu faço, professor? E aí mora um problema, uma questão que muita gente perde. Não perca a questão. Você é aluno nova, você teve aula aqui na Nova, você está tendo esta aula comigo para eu te explicar o que cai na prova. Então, na prova você tem que entender assim. Se te perguntarem, de acordo com o Estatuto do Funcionário Público de Minas Gerais, o prazo para eu adquirir a estabilidade depois do estágio probatório é de 2 anos. Agora presta atenção na outra questão de prova. De acordo com a Constituição Federal, para eu adquirir a estabilidade dentro do serviço público, eu teria que ter trabalhado 3 anos. Mas, professor, perdão, não vale o que diz a Constituição? Vale, na prática vale, mas por isso que tem a lei do estatuto, por isso que você estuda o estatuto e tem que pescar essas ideias. Pelo simples motivo de que o estatuto diz, você tem a estabilidade depois de 2 anos. Então é isso, não é revogado, não foi revogada esta norma. Só que a Constituição Federal falou diferente. Então, na prática, a Constituição Federal diz 3 anos. Então, na prática, são 3 anos de efetivo exercício. Na prova de oficial de justiça, eles vão te perguntar da questão de... Aliás, em todas elas, mas aí de Minas. Então, assim, eles vão te perguntar e vão falar, de acordo com o estatuto, o tempo de estabilidade, para adquirir a estabilidade do servidor é de 2 anos. Está certo. Você tem que aprender a ler a prova. Leia o que diz a prova. Não fuja daquilo que o cabeçalho da questão disser. Se a questão disser de acordo com o estatuto, são 2 anos. Se a questão disser de acordo com a Constituição Federal, veja, são 3. São 3 anos de efetivo exercício. Perdão. E veja o seguinte, eu tenho que saber o que eu vou analisar quando a pessoa está fazendo um estágio probatório, não tem? Tem. Quais são os requisitos? Você vai analisar isto. Quando cai na prova, você tem que saber que no estágio eles vão avaliar o que de você? Eles vão avaliar a sua idoneidade moral, eles vão avaliar a assiduidade, a disciplina e a eficiência. Estes são os requisitos, nada além disso. Artigo 50, falei da reintegração. A reintegração eu já expliquei, eu só vou dizer o seguinte: o funcionário demitido ele reingressa no serviço público. Veja, o que é que você vai ter que saber? O que eu já expliquei. Na questão da reintegração, você perdeu o emprego por conta da esfera administrativa, você foi demitido. Professor, e aí? E aí eu vou na justiça, vou pedir o meu emprego de volta. O juiz diz, volta. Se o juiz disser, volta, você volta. E quando você voltar, você recebe todos os seus atrasados, todo o dinheiro que você já tinha, que receber ao longo desse tempo que você ficou fora, você receberá, porque você foi demitido, você foi demitida por conta de um processo administrativo que foi revertido. A sua demissão foi revertida. Isto é reintegrar. Isso é trazer você de volta. Se você veio de volta, quem estava na tua vaga volta para a função que estava. E quem estava na função de alguém que estava lá? Aí tem 2 caminhos.
Você perdeu o emprego, um funcionário que já estava trabalhando pegou o teu emprego e ficou ali no teu lugar. Só que a vaga daquele outro funcionário foi preenchida. E quando foi preenchida, eu tenho que olhar o quê? Tenho que olhar o tempo em que aquele cara que está lá está trabalhando. Aquele que preencheu a vaga da pessoa que preencheu a sua, se ele está trabalhando antes do prazo do estágio probatório, ele sai. Se ele estiver trabalhando depois do estágio probatório, se ele já tiver garantido a estabilidade, ele fica. Então, veja, eu tenho essa questão e isto você tem que saber na hora da sua prova, porque vão te perguntar. Lá no artigo, a Constituição Estadual, artigo 35, diz: invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, ele é reintegrado, e quem ocupava a vaga daquele que foi reintegrado, se estiver estável, ele volta ao cargo de origem sem direito à indenização. Isso é que você tem que saber. Agora, a reintegração ela é feita no cargo anteriormente ocupado. Já falamos disso tudo direitinho. Se tiver sido mudado o cargo, você volta num cargo semelhante. Se o cargo for extinto, você será colocado em disponibilidade. Vou explicar isso já, um instantinho. Veja agora em vermelho. Não sendo possível fazer a reintegração, você vai para a disponibilidade. E sempre você será submetido a uma inspeção médica. Portanto, você tem que sempre passar por uma inspeção médica. Quando você passar na prova e tomar posse, antes de se tornar um oficial ou uma oficiala de justiça, você vai passar por uma inspeção médica. E o médico poderá dizer: sim, você está apto, ou não, você não está apto. E aí você pode ser reprovado, claro. Da mesma maneira, se você for reintegrado, você estava fora da administração pública, o juiz mandou voltar, cai na prova. Você tem que passar por uma inspeção médica. Sempre o laudo médico dirá: sim, ele está apto, ele poderá sim ser um funcionário público novamente. Ou não, ele não poderá. Se você for barrado no exame médico, você não toma posse. Cuidado com isso na sua prova. Se você for barrado ou barrada pública, sinto muito, você não toma posse. Você fica de fora mesmo. A inspeção médica ela é importante. E ela conta. E ela pesa. E se não der certo, você, infelizmente, você não passa mesmo. Agora, eu tenho a reversão. A reversão, basta você saber que é a volta do aposentado. O aposentado volta ao serviço público. E aí, basta você entender isso e mais nada. Claro que eu trago a você a questão do que diz a Constituição Estadual, mas para a sua prova, basta você entender que a reversão é o ato pelo qual o aposentado volta a trabalhar, porque não existe mais motivo para ele estar aposentado. Ele foi aposentado, perceberam que não era um problema de saúde, o problema de saúde acabou, ele foi curado, ele volta a trabalhar depois de um laudo médico. Sim. A reversão dá direito a uma nova aposentadoria. Por quê? Porque você estava aposentado. E atenção para um detalhe importante que a sua prova vai te perguntar. A pessoa que sofreu a reversão, isto é, por exemplo, tem 70 anos, 75 anos, PEC da Bengala, ele terá que sair da administração pública porque ele vai se aposentar pela compulsória. Você tem que sair, que assim a gente brinca e fala, é aposentadoria expulsória, porque se chegou nos 75 anos, você tem que sair, ponto. Professor, aí vem a pergunta de prova. Quem vai ser aposentado compulsoriamente pode sofrer reversão? Não. Por que não? Porque quem foi aposentado compulsoriamente chegou no limite máximo, que é a idade. Com a idade, aos 75 anos, se você for aposentado compulsoriamente, você não volta nunca mais. Acabou. Ponto final. Chegou o seu dia, logo um abraço, obrigado, não volta mais. Se você for aposentado por invalidez, você pode voltar a trabalhar, você pode sofrer a reversão.
Pode, porque pode acabar acontecendo que o motivo da tua aposentadoria não existe mais. Você passa cotidianamente por consultas médicas e um belo dia o médico diz assim: olha, acabou o motivo, você pode voltar a trabalhar. E você vai voltar a trabalhar. E ao voltar a trabalhar, o que acontece? Acontece que você vai ter que voltar a trabalhar. Você sofreu a reversão. A sua aposentadoria acabou. Você volta a trabalhar e ganhar. Então você tem direito a uma nova aposentadoria. Quando? Quando atingir os requisitos para aposentadoria. Cuidado com isso na hora da sua prova. Muito bem. Que mais? Veja, eu tenho aí, deixa eu colocar aqui para mim. Aqui, eu tenho aí o artigo 57, que é o aproveitamento. O aproveitamento é o reingresso no serviço público de funcionário em disponibilidade, isto é, você já tem estabilidade, você está trabalhando, e aí, de repente, você entrou em disponibilidade porque seu cargo acabou. Se o seu cargo acabou, foi extinto, e você está estável, você ganha a disponibilidade, isto é, você vai receber sem trabalhar. Você está em casa recebendo o seu salário mensal, a sua remuneração, o seu vencimento, sempre, e vai continuar recebendo. Mas um belo dia, você volta. O aproveitamento do funcionário estável. Ele acontece. Como é que ele acontece? Em cargo de natureza e vencimento ou remuneração compatível com o anteriormente ocupado. Você vai voltar num cargo que você já estava, vamos chamar assim, ou num cargo parecido com o que você estava, porque tem as funções mais ou menos iguais às suas. E aí você entra e volta a trabalhar. Isto é o aproveitamento. Se tiver mais de uma pessoa que está ali na disponibilidade, nós vamos sempre dar preferência para aquele que está mais tempo sem fazer nada. Por exemplo, você está em disponibilidade há 10 anos e alguém está em disponibilidade há 11. Professor, e aí? Quem está em disponibilidade há 11 anos volta antes a trabalhar. Você fica lá mais um pouquinho e continua recebendo. No caso de empate, é aquele que tem maior tempo de serviço público. Por exemplo, você trabalhou 10 anos naquela função, mas você já tinha uma outra função na administração. Você já trabalhou há 5 anos numa função e depois entrou numa outra e trabalhou 10 anos. E o seu colega de trabalho entrou num concurso público e está com você há 10 anos também. Ah, mas você já tinha 5 anos antes, não tinha? Tinha. Então, neste caso, você tem mais tempo, você tem maior tempo de disponibilidade. Nesse caso, você tem maior tempo de serviço público dentro da disponibilidade. A maior disponibilidade ganha, mas se os dois tiverem o mesmo tempo de disponibilidade, aquele que trabalhou mais tempo na administração volta antes. Ele vai voltar antes. Muito bem. O que é posse? Posse é o ato que investe você, cidadão, em cargo ou função gratificada. Quando cai na prova, quem pode te dar a posse? Isso aqui você tem que saber. Esse artigo 62, você tem que saber de cor. Governador do Estado, secretários de Estado, diretores de departamento, diretamente subordinados ao governador. Por quê? Porque aí mora um detalhe, você vai tomar posse, e Deus ajude que você tome posse logo. O que é tomar posse? Você vai para a cerimônia, você passou na prova, você vai numa cerimônia onde você vai ter que assinar o livro para a tomada de posse. Você vai participar da cerimônia e vai tomar posse e vai ser investido. Isso significa, eu assinei o livro de posse, eu passei e efetivamente agora eu sou um funcionário, uma funcionária pública. Que legal. Aí você tomou a posse. Quem te deu a posse? Só podem te dar posse 3 pessoas. O governador do Estado, qualquer secretário de Estado, leia-se
aspas, qualquer ministro do governador, governador não tem ministro, governador tem secretário de Estado. É apenas uma analogia para você lembrar na hora da sua prova. O governador, qualquer secretário de Estado e qualquer chefe de departamento que o governador tenha dito, você é chefe de departamento dos oficiais de justiça? Sou. Então vai lá você e vai lá e dá a posse para eles que eu deixo. Então você comanda a cerimônia de posse. Você que é chefe de departamento, você pode sim dar a posse, porque o governador delegou essa função a você. Aí sim. Muito bem. E aí? Veja, aí nós temos a questão da posse, que é a lavratura do termo, que é assinar o livro. É aquele livro que eu acabei de falar a você. Você assinou um livro. Esse livro é a lavratura do termo. Você assinou dizendo que está aí, que você tomou a posse, que você estava na cerimônia, que te deu chance de entrar na administração. E você presta o compromisso de cumprir fielmente os deveres do cargo. Essa posse pode ser tomada por procuração. Mas o que mais me interessa é o compromisso, porque cai na prova. Quando você vai para a cerimônia de posse, no dado momento da cerimônia, eles vão dizer assim: levantemos todos, vamos cantar o hino nacional. Nós vamos cantar o hino. Todos nós acabamos de cantar o hino, legal. Aí a pessoa que está lá, o chefe da mesa, vai dizer assim: agora fiquem de pé aqueles que passaram na prova, fiquem de pé aqueles que vão tomar posse. Aí todos nós sentamos, você e os seus amigos que passaram na prova, vocês ficam em pé. E eles vão chamando um por um, mas antes, vocês que estão em pé vão prestar o compromisso. E é isso que cai na prova. O que é prestar compromisso? Você levanta a sua mão direita e jura solenemente que vai cumprir direitinho todas as regras, normas, determinações e todas as regras do estatuto do Código de Ética. Por quê? Porque se você quebrar o Código de Ética ou quebrar as normas do estatuto, você sofre o PAD, processo administrativo disciplinar, e poderá sim ser demitido do cargo. A demissão sim, ela vem como uma penalidade se você quebrar o Código de Ética. Vimos isso, falamos isso ainda nesta aula, da questão da reintegração, ou então da reintegração, isso mesmo, quando você volta depois de perder o seu emprego. Muito bem, mas e aí? E aí, posse pode ser dado em procuração? Pode mesmo. Você pode dizer, não posso ir por alguma razão. Você tem ali que ter uma razão especial. Não é assim, eu não vou porque eu não quero, então eu falo, mãe, vai lá tomar posse para mim, e você assina uma procuração e sua mãe vai lá. Isso jamais. Muito bem. Depois, o início, a interrupção e reinício do exercício, isto é, por exemplo, quando você tomou posse, interrupção, quando você está em férias, e reinício do exercício, quando você volta, você vai registrar ali que você voltou. Ou então, quando você sofreu PAD e saiu, você assina que você está saindo. Ah, mas se você foi reintegrado, você assina de novo o livro do assentamento individual, dizendo que você está de volta, que você vai continuar ali, que você está trabalhando. E quando você passar na prova, atenção, que isso pode parecer idiota o que eu vou falar agora, mas isso cai na sua prova, não erre, por favor. Na prova, eles vão dizer assim: olha a questão, você passou na prova, tomou posse e vai entrar em exercício. O que é isso? Você tomou posse, você assinou o livro, você tem que ir até o lugar do seu trabalho, e você tem que ir até uma vara lá do tribunal, vara civil, vara criminal, não sei, a uma das varas ali onde você vai ser direcionado. Chegando lá, o chefe de departamento dará o exercício a você. Isto é, o chefe daquela vara, leia-se, o diretor da vara, aquele que tem a responsabilidade de tomar conta dos funcionários ali, dos auxiliares do juízo, este é o que vai dizer assim: você é o que passou na prova, parabéns, que legal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A partir de agora vai lá, ó, você tem que fazer isso.
Ele dá o exercício, ele diz o que você tem que fazer. É ele que vai te dar todas as suas funções. Muito bem. E aí, veja, e aí eu tenho a questão agora do exercício. Você tem que começar a trabalhar 30 dias depois da posse. Passou a data da posse, 30 dias depois da festa da posse, no máximo, você tem que entrar em exercício, você tem que começar a trabalhar, você tem que sim fazer com que haja a sua função, haja o seu trabalho, que você de fato possa desempenhar o seu papel. Ou quando for publicado o ato da sua entrada em exercício. Quando você começar mesmo, se você for promovido, quando você subiu de cargo, você ganha esse direito depois que sair a publicação da sua promoção, 30 dias até depois desse dia, você vai voltar ou da reintegração, ou da remoção, ou da reversão da aposentadoria. Muito bem. O funcionário nomeado deve ter exercício na repartição em cuja lotação houver vaga, isto é, você vai trabalhar onde tem lugar para você trabalhar, onde tenha funcionários, onde tenha lugar para funcionários novos trabalharem. A lotação não pode estar cheia, o número de funcionários tem que estar ali dentro do esperado. Aqui cai na prova esse detalhe aqui, ó, você não pode se ausentar do estado sem que tenha uma autorização, uma designação do governador do estado. E cuidado com o detalhe, por quê? Porque você não pode sair do estado, e aí vem uma questão de prova. Sempre pega candidato desprevenido. Por quê? Porque você tem férias. E eu já vou te dar a questão que vai cair na sua prova. Você tem férias. Nas suas férias, você vai para onde você quiser, até fora do Brasil, não precisa ser fora do estado. Ah, quero passar 10 dias na Disneylândia. Você pode. Tenho que falar para o meu chefe? Não. Tem que pedir autorização para o governador? Não. Você só vai pedir autorização quando for uma ausência que você vai fazer fora do seu tempo de férias, enfim, não são as férias, mas você vai estudar, vai fazer uma missão de alguma natureza, ou então você vai sair sem autorização do governo do estado, aí você perde emprego. Você tem que pedir autorização do governador para que você possa sair por mais tempo ali do estado. Posso sair um dia e voltar no outro? Pede, porque isso é falta. Você só recebe a falta. Mas eu posso sair do estado e voltar depois? Pode. Só que aí você perdeu o emprego se o governador não te der autorização. Muito bem. Agora vamos para a remoção. O que é remoção? Remoção é quando você sai. Quando você sai de um lugar para outro. Você vai mudar de um lugar para outro, ou então de um órgão para outro. Você sai. Remover significa eu vou para lá e Joãozinho vem para cá. Eu vou ser removido. Eu vou mudar de lugar. Então você vai, por exemplo, sair da segunda vara e vai para a quarta vara civil. Você está sendo removido de uma vara para outra. Sem problema nenhum. E a readaptação é aquela situação quando você perde a capacidade funcional ou ainda quando você tem o desajustamento funcional. O que é desajustar funcionalmente a pessoa? A pessoa não tem mais as funções que tinha daquela carreira. Ele mudou as funções, então ele está readaptado. Ou você perdeu a capacidade. Aí vem uma questão de prova. Que cuidado, pode parecer agora meio diferente, mas não é não. O que eu vou dizer? Por exemplo, a pessoa sofreu um AVC, um acidente vascular cerebral. E ao sofrer o AVC, ela teve uma sequela, qualquer sequela, ela ficou com a parte direita do corpo paralisada. Ela não pode mais fazer as funções que ela fazia. E aí? E aí o que eu faço? E ela tem estabilidade, ela tem condição ainda de trabalhar. Ah, então ela não pode mais ser oficial de justiça? O lugar é para citar a pessoa. E aí? E aí eu, administração, eu, Estado,
vou readaptar você, porque as suas condições principais estão devidamente comprometidas. Você não pode, você não tem mais como exercer aquela função oficial que você fazia. Isso já não dá mais. Então, eu vou readaptar você. Professor, isto é readaptar. E esta readaptação tem que ser em função compatível. Tem que ter alguma coisa que você possa fazer. Então eu dou algo para você fazer que você tenha condições dentro da sua nova realidade de vida. Agora, para a sua aposentadoria, quando você vai se aposentar, ou quando você será promovido, ou quando você receber alguma gratificação, algum adicional, tudo isso será feito em dias. A contagem de tempo se dá em dias. Basta você saber isso. Esta questão agora, o artigo 88, cai na sua prova, você tem que saber isso aqui, ó. Serão considerados de efetivo exercício. Isto é, você vai contar como se você estivesse trabalhando. O quê? Todas essas funções. Quando isso cai na prova, você tem que saber que estas funções estão devidamente contando tempo para você. E vou falar de uma coisa ruim, mas infelizmente acontece, o luto. Quando morreu seu cônjuge, seu filho, seu pai, sua mãe, seu irmão, você pode ficar, e se você quiser, você fica 8 dias. Como assim até 8 dias? Você fica até 8 dias fora do serviço público. Por que você fica até 8 dias? Porque tem gente que diz assim, professor, eu não consigo ficar fora do trabalho mais do que um dia ou 2. Eu, por exemplo, não sou funcionário público, mas vou dar o meu exemplo. Meu pai morreu em 2015, ele morreu num sábado para domingo. O que aconteceu? Eu tinha aula para ministrar aqui em São Paulo, naquela ocasião, num curso que dava aula naquela ocasião, presencial, e fui na segunda-feira. Meu pai morreu no sábado, foi enterrado domingo. Na segunda-feira eu fui trabalhar. Se eu fosse um funcionário público, eu poderia ficar em casa? Poderia. Se eu fosse eu era funcionário particular, eu poderia ficar em casa? Poderia. Meu pai morreu. Eu não teria prejuízo da função. Eu não teria prejuízo do salário. Mas eu não conseguiria ficar em casa sofrendo, chorando as pitangas. A vida tem que continuar. E cai na prova. O funcionário público disse, questão de prova, o funcionário público diz assim, eu não vou ficar em casa, eu não aguento, se eu ficar em casa, meu pai e minha mãe morreram, eu vou pirar, eu tenho que trabalhar. Você pode trabalhar no dia seguinte ao enterro do seu pai e da sua mãe? Pode trabalhar até no mesmo dia. Ah, mas mesmo dia meu pai foi enterrado às 11 horas. Você vai perder tanto do dinheiro daquele dia? Vai porque você optou em ir trabalhar. Se você optar por ir trabalhar, você responde. Você recebe pelo dia que você trabalhou. Cuidado com isso na sua prova. Por isso que assim, seu pai e sua mãe foram enterrados naquele dia, no dia seguinte você quer ir trabalhar. Você pode? Você pode. Você tem total liberdade. Não há problema com relação a isso. Muito bem, você escolhe. Por isso que a lei diz 8 dias. Não significa que você precisa ficar 8 dias em casa ou ali sofrendo se você não quiser. Isso não há problema. Muito bem, eu vou agora um pouquinho mais para frente, porque toda essa matéria vai cair na sua prova, mas o tempo está indo embora. Eu preciso que você saiba algumas coisas. Por exemplo, falei, se você não for trabalhar, você perde aí o dia. Só um detalhe antes. Ali no 94 aí na sua tela diz assim, ó, a frequência será apurada por meio do ponto. Você vai bater o ponto quando você estiver lá para dizer que você está lá. Por isso você vai bater o ponto. Você não vai passar essa função para outro. Você vai fazer isso. Agora eu preciso que você saiba isso. Por isso que eu precisava correr um pouquinho, porque eu tenho alguns detalhezinhos importantes aqui.
Opa, um instantinho, o microfone está cortando. Sou eu que estou subindo a voz demais, eu não posso subir a voz demais. Então vamos lá. Desculpem, às vezes eu fico empolgado e vou embora. Então assim, a vacância do cargo, o que é vagar? Vagar significa o cargo está vazio. E o cargo está vazio quando acontece estas coisas aqui, ó. E para a sua prova, você só tem que saber isso aqui, ó. Exoneração, demissão, promoção, transferência, aposentadoria, posse num outro cargo ou finalmente o falecimento. São as condições que acontecem para o cargo ficar vazio. Muito bem. A exoneração acontece a pedido do funcionário, quando você quer sair. Se você quer sair, você pede exoneração, você diz eu vou embora, é total direito seu sair se você quiser. O governador vai dizer para você sair se for um cargo em comissão, ou quando você não cumpriu o estágio probatório. Se você não cumpriu o estágio probatório, sinto muito, você pode sim ser mandado embora. Você será exonerado, você não serviu para aquela função. A demissão, e isso cai na prova, será aplicada como penalidade, já falamos isso várias e tantas vezes. Agora vamos lá, eu tenho ali as vantagens. As vantagens, o que você pode receber de vantagem? Se isso aqui estiver na sua prova, você tem que saber essas vantagens, da maneira como está na sua prova ou como está aí na lei. Quais são as vantagens? Ajuda de custo, diárias, auxílio para diferença de caixa, abono de família, gratificações, honorários, cota-parte, percentagem prevista em lei e adicionais. Quando cai na prova, cai assim. Esse não tem muito o que fugir. Agora, este aqui, eu já estou quase encerrando, eu vou encerrar já, falta só alguns detalhes. Eu preciso que você saiba a diferença de vencimento e de remuneração. Por quê? Porque, infelizmente, nós temos aí a circunstância de que as pessoas falam assim, eu vou ganhar salário. Eu mesmo falei, você vai ganhar salário. Você não vai ganhar salário. Quem ganha salário é quem tem CLT. Você não é seletista, você é estatutário. Nós estamos estudando estatuto. Então você vai ganhar vencimento ou remuneração. O que é vencimento? É o valor bruto do dinheiro. É o valor bruto do seu salário. Você vai receber, por exemplo, R$1.000 por mês. Isso é vencimento. Mas você tem direito a acréscimos. Que tipo de acréscimos? Você tem direito ali a, sei lá, cota-parte, auxílio isso, auxílio aquilo. Tudo isso é dinheiro. Todo o dinheiro que entra no seu bolso, tudo isso compõe a remuneração. Vencimento é valor bruto. Remuneração é valor bruto mais todos os acréscimos que você terá direito ao longo da sua carreira. Cuidado com isso na hora da sua prova. Muito bem. Que mais? O vencimento não pode ser objeto de arresto ou de sequestro ou penhora, isto é, ninguém pode mexer no seu salário, que é o vencimento ou remuneração, a não ser que você deva alimentos. Se você dever alimentos para um filho, se você tem que pagar pensão, você tem que pagar e aí pode tirar do seu salário, do seu vencimento, da sua remuneração. Ou ainda, se você dever para a fazenda pública, dá um exemplo que cai na prova você deve IPTU, você não pagou IPTU, eles podem então te cobrar do seu salário? Pode, porque é imposto. Tudo que é da fazenda pública, tudo que é imposto, você vai poder sim ser cobrado do seu salário. O abono de família, quando isso cai na prova, você tem que saber se você é casado, a sua esposa, seu marido, se você é mulher ou hoje em dia você pode casar com quem quiser. O seu cônjuge, então assim, você tem direito a um abono. Você tem direito a receber um dinheiro a mais por filho menor de 21 anos que não trabalhe, por um filho inválido ou mentalmente incapaz, por uma filha solteira que não tenha profissão lucrativa, por um filho estudante até 24 anos que esteja fazendo aí o curso superior, leia-se a faculdade. Se o seu filho está na faculdade e não completou 24 anos, até os 24 anos você tem direito a receber um abono, um dinheiro a mais para garantir aí o estudo ou o salário aí, ou a vantagem do seu menino, da sua menina que está aí estudando. Muito bem.
Se você mudar de estado, se você falar assim, eu não vou mais para Minas, eu quero pedir transferência, pode, ou prestou concurso, enfim, vai para algum outro lugar, você foi designado para trabalhar também fora do estado, pode? Pode. E aí? E aí você terá uma ajuda de custo. Essa ajuda de custo acontece e aí você ganha um dinheiro a mais. Agora eu vou lá para frente, mas esse aqui é importante. As suas férias, você terá obrigatoriamente por ano 25 dias úteis de férias. Cuidado, você tem direito a 30 dias de férias, destes 30, 25 dias úteis são de férias. 5 dias podem ser sábado e domingo, e feriados, e os outros 25 têm que ser exatamente dias úteis de férias. Não tem como fugir disso. Muito bem. Licença de saúde você pode ter, mas tem que ter um laudo médico. A funcionária gestante, cuidado, aqui despenca em prova. Cuidado. Lembra que eu falei no começo da aula? E agora eu vou falar de novo. Porque isso aqui, fechando quase o nosso estudo, diz assim: a lei garante, o estatuto, garante 3 meses de auxílio, ali, de licença para gestante. A Constituição garantiu 120 dias. É mais de 3 meses? É mais. Então, o que eu faço na hora da prova, professor? Na hora da prova, você vai ler com atenção a questão. Leia com atenção a questão, porque aí, se você ler atentamente a questão, você não perde. Se disser assim, de acordo com o Estatuto do Funcionário Público de Minas Gerais, a licença gestante será de 3 meses. Muito bem, está aí na lei. Não estou inventando nada. Se cair inconstitucional, de acordo com o direito constitucional, de acordo com a nossa Constituição, o direito às férias, ou direito à licença, perdão, direito à licença gestante é de 120 dias. Tem que prestar atenção no enunciado da questão. Eu falei isso lá no começo, estou repetindo agora quase no finzinho da nossa live. Quase nesse finzinho eu tenho que te dizer isso. Muito bem. Que mais? E agora eu já vou acelerar um pouquinho. Infelizmente eu tenho material completo, mas eu não posso me prender a muitos detalhes aqui, porque não dá 1 hora para falar tudo isso. Se você tiver estabilidade, cuidado, não se desligue, não peça demissão do serviço público estadual para ir para outro cargo público estadual. Por quê? Professor, aí essa é uma questão de prova. Professor, eu prestei a prova, passei, sou oficial de justiça, não quero mais, agora eu quero ser analista técnico. Tá bom. O analista técnico segue o mesmo estatuto? Segue. É do Estado? É. Você prestou a prova? Prestou. Você continua ainda oficial? Continuo, professor. Eu sou oficial de justiça, eu não pedi exoneração, não. Legal. Então você prestou prova, tomou posse, passou na prova, vai tomar posse, tomou a posse, você vai entrar em exercício. Entra em exercício como analista, acabou de entrar em exercício, pede exoneração do seu cargo de oficial. Por quê? Porque aí você estava aí ainda funcionário do Estado, você continua funcionário de Estado. Você mudou de profissão, você não precisa fazer de novo estágio probatório, porque você já tem a estabilidade, você já está estável. Professor, não aguento mais, eu vou parar. Eu sou oficial de justiça, mas não quero mais. Legal, você fez a prova, você passou na prova, passei na prova, professor, legal, você vai tomar posse. Você vai tomar posse. No dia da sua tomada de posse, 1 hora antes, você vai lá e pede exoneração. Ai, você pediu exoneração e não tomou posse. Sinto muito, você se desligou, você vai ter que fazer todo o estágio probatório de novo, para depois continuar ali, ganhar uma nova estabilidade. Portanto, espere. Se você for mudar de profissão um dia na administração, sair de oficial para ser qualquer outra coisa na mesma esfera estadual, legal, mantenha-se firme, porque ali você vai ter condições de manter a sua estabilidade. Tomou posse no novo, pede exoneração no velho. Você já está estável, porque você estava estável e continuou no Estado. Você pediu exoneração do antigo para continuar no novo.
é válido, aí não há problema com relação a isso. Muito bem. E que mais? Agora vamos correr um pouquinho, porque agora eu vou lá em cima. Aqui, o funcionário pode faltar ao serviço por até 8 dias consecutivos. Você pode faltar por até 8 dias quando você se casar ou quando morrer o cônjuge, filhos, pais ou irmãos. Mesma coisa do casamento para a morte. Vale 8 dias. Você pode ficar até 8 dias fora se você quiser. Se não quiser, você pode voltar. Se você fizer algo errado, você pode responder civil, penal e administrativamente. Os 3 juntos. Os deveres. Atenção, porque é aqui que cai o problema do processo administrativo disciplinar. Se você não cumprir esses deveres, você sofre o PAD. E ao sofrer o PAD, você pode perder o emprego, você poderá ser demitido. Se você não cumprir esses deveres, portanto, olha lá, você tem que saber esses deveres de cor? Tem, porque esses deveres caem na prova. E ao saber esses deveres de cor, o que é que você tem que saber? Você tem que saber que se você quebrar um desses deveres, você sofrerá sindicância. E aí a sindicância poderá abrir um processo administrativo disciplinar e pode te demitir, sim. Como também as suas proibições. Você não pode fazer. Estas proibições, elas são também para a sua vida toda. Vale para dentro e fora da administração pública. Você não pode fazer isso em maneira nenhuma, de nenhum jeito, em nenhum momento da sua história. Muito bem. Se fizer e quebrar isso aqui, você sofre o PAD, Processo Administrativo Disciplinar. E esse processo administrativo são 2 caminhos. Eu tenho um inquérito que é sigiloso, que vai apurar se teve falta ou não. Se teve uma falta, um crime, alguma coisa assim, abre-se o processo administrativo para apurar e ver o que vamos fazer com você. Quais são as penas disciplinares que caem na prova? Esse artigo cai na prova, portanto, por favor, esse aqui você tem que saber. Quais são as penalidades que você sofre dentro da administração pública? Repreensão, multa, suspensão, destituição da função, demissão e demissão a bem do serviço público. Basta saber isso. Na hora da sua prova, basta saber isso. Quem são a sua família? Quem faz parte da tua família? Estas pessoas são sua família. Para a lei, cônjuge, filhas, enteadas, sobrinhas e irmãs solteiras ou viúvas, filhos, enteados, sobrinhos e irmãos menores de 18 anos ou incapazes, seus pais, seus netos, seus avós e todos aqueles que dependam de você. Todos aqueles que dependam de você enquanto ser humano, enquanto o pai ou enquanto provedor do dinheiro ou dos benefícios daquela pessoa. Estas pessoas são a sua família. Aí tudo bem. Finalmente vamos às considerações finais, mas antes, deixa eu falar um detalhezinho para você. Aqui eu te dei o filézão da aula. Te dei todo o filé da matéria. O material de apoio está à sua disposição, já vou falar disso. Mas por que eu corri no final? Porque eu tenho que dar o filézão mesmo da matéria para você ir bem na prova. Não dispensa você estudar todo o estatuto, você tem que ler o estatuto inteiro. O que eu te disse vai estar na prova. O que nós estudamos até agora, 9 horas e 14 minutos, isso vai estar na sua prova. Certeza absoluta. Agora eu vou encerrar a live. Como é que eu vou encerrar a live? Dizendo o seguinte: você tem aí o meu e-mail, não me mande muito e-mail que eu demoro um pouco para ler e-mail, isso é fato. Você tem o meu Instagram, opte por ele, porque no meu Instagram você tem o link para o acesso ao material de apoio também. O material de apoio está no link da minha biografia lá do Insta. Basta você acessar, e qualquer dúvida que você tenha a respeito da matéria, o meu WhatsApp pessoal está aqui. Vai cair aqui no meu celular. Vai cair aqui onde eu estou agora com você. Mas, professor, você vai responder?
Cai aqui no meu telefone, eu vou responder, eu respondo tudo, sempre, eu leio tudo e respondo tudo sempre, isso é certeza. Demoro, às vezes, porque eu tenho mais de 200 mensagens para responder, mas respondo, e, enfim, eu tomo conta de tudo e tento te ajudar da melhor maneira sempre. Eu vou com você até a sua aprovação. Não só eu, falo eu, mas a nova Concursos vai com você até a sua aprovação. Isso é certeza matemática e absoluta. Eu dou aula aqui desde 2014 e posso te falar sem medo de ser feliz. Nós somos uma equipe de profissionais que somos ali todos comprometidos com a sua aprovação. O nosso desejo é o seu sucesso profissional. Para encerrar, falta apenas dizer o seguinte: falta apenas trazer a você a nossa situação dos cursos online para o oficial de justiça. O que você recebe? Você tem o curso completo e atualizado conforme o edital, todos os PDFs para complementar os estudos, você tem as ferramentas de plano de estudos dentro da plataforma, as aulas ministradas por nós todos professores, nós somos especializados no assunto e sem falsa modéstia somos mesmo. Temos trilhas de aulas seguindo a ordem do edital, temos aí um alto padrão de gravação, nós gravamos tudo sempre, nós atualizamos tudo, deixamos tudo isso sempre redondinho para você. Temos também a questão de que você pode acelerar o vídeo, se você quiser se acelera, volta, faz como achar melhor, e tem acesso ilimitado por um ano. Qual é o valor, professor? O valor é de R$ 179,00 o curso inteirinho do TJ de Minas Gerais. Você pode dividir em 12 parcelas de R$ 16,42 sem juros. Vale a pena? Vale. Nós já ajudamos na aprovação de muita gente em muitos concursos públicos e eu posso te dizer sem medo, você está na melhor porque nós fazemos com amor aquilo ao qual ou para o qual nós nos comprometemos. Você tem os meus contatos também, repito, estou às suas ordens lá no meu Instagram também, tem todos os meus contatos, fique à vontade. Foi uma grande alegria poder ter aí tentado ajudar você ao longo dessa hora. O material de apoio, ele é importante. Eu acho que não tem nada hoje aqui no chat, não tem nada, o chat está tranquilo. Agradeço a você que esteve aqui. Repito, se você quiser, por favor, você deixe comentário aqui também, se tiver alguma dúvida. Aqui embaixo do vídeo, quando sair o comentário, você, por favor, pode acessar sem problema nenhum. Eu sempre entro aqui para verificar o que está acontecendo, se tem alguma dúvida, algum comentário, e, enfim, estou às ordens para ajudar naquilo que me for possível. Mas eu quero agradecer a Nova Concursos, quero agradecer pera um pouquinho só, que tem aqui um monte de comentários aqui que eu não vi ainda, agora que eu vi que está no chat ao vivo. Estou começando do zero, Betim, Minas Gerais. Como posso montar um plano de estudo de segunda a segunda? Aqui na Nova você tem, aliás, até aqui no nosso canal no YouTube, você tem conteúdo direcionado inclusive para plano de estudo. Acesse o nosso canal e aí você terá aí melhores informações a esse respeito, ou então venha conosco, que você tem aí dentro da nossa plataforma os professores Kaká, se não me engano é o Kaká que fala, e ele monta com você todo esse plano. Deixa-me ver, no caso do concurso, na nossa a Juliana já respondeu muito bem. O som, desculpem, o som ficou talvez ruim, porque esse microfonezinho aqui de lapela não, minha voz é forte. Eu deveria usar esse aqui, mas está tudo ruimzinho. Mas espero que tenha dado. Eu estava aqui ouvindo alguma coisa, mas enfim. Eu espero que ele tenha ajudado. Leandro, disponibiliza esses slides. Os slides estão às ordens, estão todos no grupo do Telegram que vai ser disponibilizado a vocês, mas também repito e reitero para fechar a live. Deixa eu colocar aqui. O meu Instagram está aí na sua tela, o meu WhatsApp. No meu Instagram tem o link para você também. A Juliana colocou aí também.
Muito bem. A live fica no canal e finalmente ok tudo isso aqui. Entre para o nosso grupo do Telegram, a Ju tá aí, a Juliana tá aí, enfim, monitorando o nosso chat. Agradeço a Juliana também por ter estado aqui conosco. Agradeço a todos vocês pela sua atenção. Desejo a vocês toda a sorte do mundo, que vocês tenham aí o melhor possível, que vocês passem na prova. Precisando, eu estou às ordens. Estamos, aliás, todos nós às ordens. E é isso. No mais, é isso. Fiquem com Deus. Uma boa noite a todos. Obrigado aos meus chefes, aos meus superiores aqui da Nova pela confiança em mim no meu trabalho. Obrigado a bom Deus por ter deixado com que eu estivesse aqui para tentar ajudar você. E qualquer dúvida, eu estou às ordens. Muito boa noite. Fiquem com Deus. Valeu.